bem-vindo ao DWBRcast, eu sou Fred Pavão, seu host, e aqui ao meu lado está ela, a exploradora de universos paralelos, Thaís Alves. É lógico, eu não fico contente só com o que tem por aí, eu vou explorando. Tem que cavucar. Tô cavucando. Tem que cavucar porque todos os doutores não são suficientes pra mim. Exatamente. Eu quero novos doutores. A gente, pra vocês que escutam aí, estão escutando o DWBRcast, estão em dia certinho, vocês sabem que agora na nossa última edição, nós começamos uma era muito importante do Doctor Who, que é justamente a Era Pertwee. Maravilhoso! A Era do Terceiro Doutor. Sim! E aí vocês pensam, bem, eles revisaram Spearhead from Space na última semana. Isso. Essa semana eles vão revisar o quê? O próximo episódio aí do Terceiro Doutor. Porém... Só que a gente resolveu ali pegar um leve desvio, a gente resolveu pegar uma paralela. É verdade. Uma rua paralela. Uma rua paralela. E hoje nós viemos aqui revisar o Terceiro Doutor. Mas não é bem o Terceiro Doutor do Jon Pertwee. O que exatamente nós viemos revisar hoje, Thaís? A gente veio revisar, primeiramente, nunca na história do DWBRcast. Pela primeira vez da BRcast. Um review de audiodrama da Big Finish. Sim, começando aí nossos reviews. Tem muita gente que eu sei que nesse momento está comemorando, soltando fogos. E o que a gente escolheu aí pra estrear é o Sympathy for the Devil. Sympathy for the Devil, esse que nós não escolhemos pra estrear de forma leviana, à toa. Claro que não. Tiveram alguns motivos. Tudo premeditado. Um deles, a gente tava realmente esperando aí chegar a Era do Terceiro Doutor. E porque ele foi o meu ponto de entrada nos audiodramas da Big Finish. Sabia? Começa assim, viu? Pois assim é. começa. Não, depois, quando você vê, já viu tudo da Big Finish. O que acontece? O Sympathy for the Devil, ele é um dos audiodramas da série The Unbound da Big Finish. Isso, exato. Que ela tem a premissa, cada audiodrama é uma coisa em separado, eles não são conectados, com exceção justamente do primeiro de todos, o Odd Mortality e o Sympathy for the Devil, eles têm continuação. Cada um tem a sua. Tem. Mas entre eles não são conectados. Ah, não são. E a proposta é justamente essa, fazer o what ifs com o Dr. Who. O que aconteceria caso o doutor nunca tivesse saído de Gallifrey? O que aconteceria caso o doutor tivesse regenerado numa mulher pra fugir do julgamento ali de War Games? Exatamente. O que aconteceria caso o doutor aí tivesse caído na Terra 20 anos depois do que deveria? Exatamente. Depois do julgamento de War Games? E esse é justamente o Sympathy for the Devil, e como eu falei, foi o primeiro audiodrama que eu vi, foi o meu ponto de entrada, então acho justo ser o ponto de entrada dos audiodramas aqui do WBRcast, e até pra vocês que estão ouvindo aí, caso vocês sejam, meu Deus, não sei por onde começar, pega Unbound, cara. É ótimo pra começar. Eu achei bem bacana também. Sou super nova no mundo dos audiodramas. Eu confesso que eu peguei pouquíssimos pra ouvir até hoje. E também tenho algumas dificuldades, como algumas pessoas relatam, né? De problema de concentração, principalmente, porque eu disperso. O audiodrama, ele precisa ter uma dedicação a ele. Com certeza. Não é assim, você dá play e vai jogar um videogame, vai ler um livro. Aí já era, aí você já perdeu o fio da meada. Você tem que dar o play no audiodrama e se dedicar ao audiodrama. É como se você estivesse vendo uma série de TV. Quando você tá vendo a TV... É entrar no cinema em imersão total, então, assim, né? vai pra um canto mais confortável. Se dedica ali, cara, não é muito tempo. Fecha esse áudio tem uma horinha. Não é muito tempo mesmo, quando você para pra pensar. Então, assim, eu também tinha essa dificuldade, mas eu achei que o Sympathy foi super tranquilo, assim, deu pra levar numa boa. Eu não me dispersei muito, eu consegui super me concentrar, porque ele é tão cheio de ação o tempo todo, sim, é muito que, bom. Assim, não tem respiro. Você o tempo todo, ai meu Deus, o que vai acontecer? Sim. Então, isso ajuda muito também a acompanhar a história, né? Exatamente. Então, sem mais delongas, vamos pegar nossa tarde toda defeituosa aí e ir pra China de 1997 revisar nosso primeiro audiodrama aqui no podcast. É isso aí, vamos lá! Bem, como já falamos aí na abertura, né, Sympathy for the Devil, ele pega aí uma rua paralela aos acontecimentos ali justamente de Spearhead from Space. O que acontece, né? Na verdade, até antes, né? De The War Games. Vamos lá. Ele pode ser o Sympathy ou pode ser o Spearhead. Exatamente. Porque você tem, justamente, são as escolhas que você tem das ruas. Você chegou ali numa bifurcação. Na verdade, é mais que uma bifurcação. Tem outras, tem mais ruas aí. Tem várias bifurcações. Mas vamos trabalhar só com essas duas pra facilitar por hora? A gente sai de War Games, a gente sabe que tem todo o lance da temporada 6B, tudo bem. Isso já é águas conhecidas, já sabemos o que acontece por aí, mas vamos seguir aí na ordem de acontecimentos de episódios, pelo menos. Né? A gente tem o que acontece em War Games e logo depois vem as aventuras do Terceiro Doutor ali. A gente vê ele caindo ele estacionando à tarde ali na Terra e caindo no mato e acontecendo tudo que a gente revisou agora na semana passada
com Spearhead from Space. Que é o terceiro do Pertwee. Exatamente. E o que acontece nessa linha? Ele caiu ali na Terra nos anos 70 ou 80. Ou né? 80. Todos sabemos aí, né? Depende de qual arquivo que tá olhando. Exatamente. E teve todas as aventuras dele lá, com a Liz, aí teve as aventuras com a Joey, teve o Mestre, teve o Doctor e tudo mais. Teve todas as aventuras dele. Normal. Só que a proposta de Sympathy for the Devil é assim, e se... Porque o que os Senhores do Tempo falam lá em War Games? Você vai ser exilado na Terra no século XX. No século XX. E vai ficar preso lá. Só que eles, em momento algum, eles falam quando no século XX. Eles não especificaram a década. Você vai cair no século XX. E dane-se. E acabou. E aí, óbvio, que a gente sabe que ele caiu justamente na época que estava se passando a série, ou nos anos 80, porque a gente sabe que tem a discrepância ali das datas por conta dos outros episódios que o Brigadeiro aparece. Sim. Mas tudo bem, você vai cair próximo a quando tá acontecendo a série. É, claro. O Sympathy for the Devil, a proposta dele é o seguinte, ele não caiu nos anos 70 ou 80, ele caiu nos anos 90, quase no final. 97. Porque ele cai em 97, e ele não cai no Reino Unido, o que é muito maneiro. Pois é. Ele cai na China. E diferente aí do Terceiro Doutor do Pertwee, que grande parte do primeiro arco dele, ele fica desacordado. É verdade. O Terceiro Doutor do David Warner, não. A tarde dele materializa ali, ele sai desnorteado, mas ele não sai apagadaço. Não, ele já sai um pouco mais fixo, né? Mais certinho, assim. Mas um pouco mais lúcido. Um pouco mais lúcido, assim. Em nenhum momento você vê que ele tem aquelas loucuras pós-regeneração. Ele tá um pouco mais estável, eu diria, né? E aí entra aí na jogada esse novo doutor que vai acompanhar a gente por todo esse áudio, que é o David Warner, né, cara? Então é muito legal ver um novo doutor em ação. Ou escutar, nesse caso. Escutar, né? Lógico, né? Porque a gente não tá assistindo. A gente viu na nossa mente. Mas é engraçado que o audiodrama, né? A voz é tão cheia de alma, sei lá, cara, é tão vivo que parece que a gente tá vendo tudo que tá acontecendo, isso cara. É uma coisa... É muito louco, né? Pra quem tá começando com o audiodrama agora, ou até pra quem já tá há muito tempo assim, que nem eu. Hoje é legal porque a gente tem dois extremos aqui. A Thaís, ela é super iniciante também no audiodrama, e eu já tô nessa aí, sabe, se Deus quantos anos. Tem horas que eu não sei, e isso é real, não tô falando de brincadeira. Eu tô falando um negócio, às vezes eu tenho que parar, tipo, peraí, mas eu vi isso na série ou eu escutei isso? Exato. Ou aí, no meu caso, ou li em quadrinho. Tem muita coisa que fala assim, o doutor fez isso. Putz, mas peraí, mas ele fez isso em tela? Ou foi em áudio? Porque é tão real na nossa cabeça, é a regra do RPG, né? É tão real que parece que a gente tá vendo os atores ali o tempo todo atuando. É uma loucura. No caso de Sympathy, como ele tem atores que... É curioso, né? Porque ele é um áudio de universo paralelo. Mas ele tem vários atores que são familiares a gente. Por exemplo, até o próprio David Warner. Sim. Pra quem só vê a série de TV, e eu não tô nem falando de série clássica, pra quem só vê a série moderna, sabe quem é o David Warner. A gente tem ali em Cold War, né? A gente tem você lembra, né? Todo o esquema do submarino e tudo mais. Matt Smith, Clara. E tem aquele velhinho que fica com a touquinha de marinheiro, que fica com o radinho, com o Walkman. Isso. Aquele é o David Warner. Ele é o David Warner. Pois é. Maravilhoso. Você também deve ter visto ele em várias outras coisas na sua vida. Esse cara tá presente em muita coisa. Ele tem uma carreira gigante. Até Titanic ele já fez, gente. Titanic, Tron. Fez um monte Jornada de das coisa. Estrelas, tudo. Tudo sem imaginar. Mas o lance em Doctor Who você já viu a carinha dele. Mas beleza. Um episódio só, vamos deixar de lado aqui. Mas, por exemplo, a gente tem o próprio Brigadeiro, né? A gente tem o Nicholas Courtney. Nicholas Courtney. A gente tem ninguém menos que David Tennant fazendo o Soldado da Unity, o General Wood. E assim, antes de ser doutor, né? Ele é coronel Wood. Antes de ser doutor, porque esse áudio é de 2003. Na verdade, o Tennant, ele tem uma passagem grande por coisa na Big Finish antes de ser o doutor. Antes de ser doutor. Em Unbound mesmo, nessa subseção da Big Finish, ele tem outros papéis. Por exemplo, em Exile, que é um outro audiodrama de uma outra terceira doutora alternativa. Tá vendo? Olha aí. Que é justamente a da Arabella Vaia. Maravilhosa. Ele faz um Senhor do Tempo random. Qualquer. A gente tem passagem dele fazendo um comandante, capitão, general, sei lá, nazista em Colditz, ali com o sétimo doutor. Ele tá presente em várias coisas. Esse personagem dele, aqui de Sympathy, a gente tem uma versão dele no universo regular. Isso. Com o mesmo nome e tudo mais, que também é feito pelo Tennant na Big Finish. Exatamente. Nos áudios da Unity. O Tennant fez bastante Big Finish, pois né? Já tá
Já tá amigo da galera. Pois é, então a gente tem aí já o Nicolas amigo da galera tirando foto no estacionamento da Big Finish, né? O estacionamento da Big Finish é o correspondente da Big Finish, a pedreira da BBC. Exatamente. Entendeu? Todo mundo tira foto ali, é maravilhoso. Então, assim, a gente tem o Nicholas Courtney fazendo o Left Stewart. A gente tem o Tennant fazendo esse coronel, general, capitão. Coronel. Esse Samuel Coronel Wood. Coronel Madeiras. E temos também o ator aí que está fazendo o mestre da vez, que é ninguém menos que Sam Skarsgård. Que vocês é muito conhecido por todos nós como... por Mark Gatiss. O Mark Gatiss. Então, assim, quando você escuta a voz dele... Nosso amigo, exatamente. Quando a gente escuta a voz deles, você consegue imaginar como tá o rosto deles fazendo as coisas. É um senso de familiaridade mesmo, né? Então, assim, eu acho que por conta de todos esses elementos, a gente consegue ter uma imersão muito forte na história. E além disso, a história ela é extremamente interessante, dinâmica. Ela aprende muito. Cheia de ritmo, então assim... É muito gostoso, na verdade. É muito gostoso de ouvir e não é difícil de acompanhar at all. Sim. Muito bem, como a gente falou aí no começo, né? O doutor, coitado, né? Caiu na terra, Caiu na terra, foi forçado a isso. Mesmo esquema, tá preso. Mesmo esquema. A mente dele tá bichada. Os senhores do tempo mexeram ali pra ele não conseguir lembrar como tirar o inibidor. Isso! A tarde está com o inibidor, ela se mexe meramente no espaço, não no tempo, e naquelas. E bem naquelas. E aí, quando ele vê, ele foi parar justamente na China, mais especificamente em Hong Kong. E a gente sabe que ali, né, essa parte da China tinha colonização britânica. Isso. Tanto que ele cai numa parte, o áudio começa com dois caras falando em inglês. Isso. E aqui, esquece esse lance, o circuito de tradução não tem. Tá, então a gente vai escutar a gente falando em chinês nesse áudio. Vai, tem bastante chinês. Óbvio, relaxa que não é um áudio todo em chinês. O lance é que claro quando que falado em chinês, ou alguém vem e traduz, geralmente o doutor. Ou então, tipo, é só mumbling. Conversa de fundo e vozerio. Você não precisa necessariamente saber o que tá acontecendo, né? Então, assim, a gente tem esses caras falando ali em inglês, aí eles tentam cantar uma menina chinesa, ela dá um fora neles. Isso, exatamente. E tudo mais. E aí aparece o doutor. E quando ele aparece, os caras falam, desculpa, seu guarda. Ele, porque seu guarda, você não saiu da cabine de polícia? Aí ele fala, onde é que eu tô? Tá muito bêbado, tá louco, não sei o que, começa a zoar. Louco. Vamos encher a cara lá no Little England. Isso. Aí, o que é Little England? É um bar que tem um pub. pubzinho. Porque aqui é um reduto de ingleses na China. É como se fosse a Chinatown ao contrário. É a Chinatown... em inglesa, Hong Kong, né? Tipo, é um pedacinho da Inglaterra dentro de Hong Kong. Na verdade, o Little England, ele é o bar. O pub. Ele é o pub, mas ele tá num lugar onde tem vários ingleses. Que fica nessa regiãozinha e tudo mais. Sim, tanto que, primeiro que tem muito inglês lá dentro, e tem até a menina que, quando o doutor encontra, ele fala... Ela cumprimenta ele e fala, nossa, seu inglês é muito bom. Ela, sim, porque eu sou da Inglaterra. No caso, eu sou inglesa ela mesmo. Ela fala o lugar que ela fala, que de onde ela é, ele fala, nossa, que pena. É algum lugar que ele dá uma zoada. Né? Então é muito legal, porque você vê que existe sim uma comunidade de ingleses ali naquele pedacinho. E além disso, vamos falar da data, que é uma data histórica, essa data de verdade. Sim, esse é um audiodrama histórico, né? É um audiodrama histórico. Aconteceu que eles estão no dia 30 de junho de 1997, que é justamente o dia que marca o fim aí de Hong Kong sendo da coroa inglesa, né? A independência de Hong Kong. De Hong Kong, que agora vai passar a pertencer à China. Depois de mais de 100 anos, né? Hong Kong é meio rebelde, não faz parte da... A China é toda confusa até hoje, né? Sim, exatamente. Mas então, Mas ela para de ficar embaixo da coroa. Né? Já existia todo um acordo. Foi tudo muito diplomaticamente feito. Não foi golpe, não foi nada. Tipo, inclusive rolou de verdade, na vida real, uma cerimônia que tava o Tony Blair, que tava o Príncipe Charles. Tipo, foi uma coisa grandiosa, Isso entendeu? É uma coisa bacana desse recorte histórico, porque a gente fala muito assim, um episódio histórico. Quando ele se passa, ele se passa na Paris de 1500... Não. Saca? Isso tipo, aqui eu tava viva, exatamente, faz poucos anos isso. É um momento histórico próximo a nós. Tony Blair, sabe? Muito próximo a nós. A gente lembra. O Charles tá vivo. Exato. Não, por exemplo, eu digo... Tá com coronavírus. Mas o Charles tá sempre vivo. É verdade. E a rainha também. A rainha, então... Mas eu digo assim, a gente tem uma certa idade pra ter visto alguns primeiros ministros no Reino Unido. E esse eu lembro do Tony Blair. A gente não tá falando tipo Winston Churchill, que a gente não viu. Lógico. A gente tá falando do Tony Blair, que a gente viu, a gente sabe como é ele, entendeu? Exatamente. Mas ele não tá nesse áudio, então. Não, ele não aparece. Mas assim,
traz esse senso de proximidade, sim, entendeu? Sim. Essa coisa de... eu me lembro quando isso aconteceu. Provavelmente, eu particularmente não lembro. Eu não lembrava, mas eu tava aqui já. Mas com certeza os ingleses lembram. Então, é um audiodrama que comunica demais com a história britânica, né? Lembrando, gente, sempre, Doctor Who é patrimônio histórico, entendeu? É uma coisa assim, tipo, a gente vai colocar nossos fatos históricos em nossas histórias. Lembrando também, né? que, óbvio que Doctor Who passa... É uma série até que não se faz muito de rogado em mostrar os erros que o Reino Unido tem, nem nada. Com certeza. Mas é claro que a gente sabe que nada é tão limpinho. Se a gente falar, foi um acordo e tal, mas a gente sabe que o fato da coroa inglesa estar ali tomando conta de um teco da China não foi a flores e cantoria, né? Tem muito sangue, tem muita sujeira. Muita negociação. Não, sempre tem uma parte suja. O Reino Unido, claro. a coroa não é limpa. Ela é feita em cima de muito sangue. Com certeza, com certeza. Mas, de qualquer forma, esse dia aí, em 97... é um dia emblemático, que é o dia que Hong Kong se liberta aí da coroa. Isso, exatamente, né? E aí, beleza, né? Eles estão ali... É interessante porque a gente não vê o doutor em full action logo no começo. Ele tá meio perdidão, ele não sabe o que tá acontecendo. Então ele não sabe direito onde ele tá, ele vai pegando dicas aqui e ali. Ele não sabe quando ele tá. Ele vai aos poucos se localizando, se aclimatizando, assim, porque ele também acabou de sair de um lugar completamente diferente. Né? Ele acabou... Esse áudio inteiro, ele ainda tá com as roupas do segundo. Isso. Então, assim, ainda é tudo muito novo pra ele. Mas, aos poucos, ele vai percebendo onde ele tá e tudo mais. Ele é confundindo com um médico, né? Ele faz, às vezes, de médico, faz, às vezes, de tradutor. Tipo, o full action só vem realmente no ápice da história. Sim. É legal como ele anda entre o pessoal no começo, sabe? Quando ele tá ainda nessa de, meu Deus, eu não sei onde eu tô, ele segue essa molecada e vai pro tal do Little England, ali que é o pub. E é muito confortável pra ele, porque o dono desse pub é ninguém menos que Lethbridge Stewart. Alistair Gordon Lethbridge Stewart. O nosso querido brigadeiro, mas... Só que não. Ele não é brigadeiro aqui? Não mais. Não né? mais. O que acontece? A gente vê que ele tá... O doutor vai pra lá e aí quando ele escuta o brigadeiro tá lá falando. A gente vai falar brigadeiro pra facilitar, né? Mas ele não é brigadeiro nesta realidade. Ele foi convidado aí a se aposentar. Isso, basicamente. Né? E o que acontece? E isso é explicado depois. Por que ele está aposentado. Exato. Logo no começo já tem uma explicação. Porque tem uma hora, eu não sei se os moleques começam a fazer confusão, tem um lance, e aí o Alistair fala assim, sai daqui, toca no meu bar, os caras, brigadeiro, você tá muito louco. Começa a falar, aí o doutor fala, brigadeiro? Aí ele se liga. E ele vai se apresentar pro brigadeiro. Ele fala, brigadeiro, quem é você? Porque ele fica depois que o bar fecha. Aí quando ele chega pro brigadeiro, quando ele vai se apresentar, o brigadeiro já tá com uma arma. Já ele fala, você veio roubar meu pub? Eu tô de armado, olho, hein? Tô de olho, hein? Aí ele, não quero roubar nada, eu quero só conversar. Aí você não deve lembrar de mim por causa do meu rosto e tal. Aí ele, tô diferente. Você tá maluco? O que você tá falando? Aí ele, você lembra do Ziet? Aí ele fala, o quê? Você é o doutor? Nessa hora que ele joga essa carta, né? Do Ziet, tipo, a gente se conhece, cara. Pois aí ele fala, você não deve estar lembrando porque o meu rosto mudou, é novo pra mim também. Aí ele fala, você demorou a aparecer, né? Eu precisei de você há muito tempo atrás. Onde você estava quando eu mais precisei. Porque ele fica chamando ele de brigadeiro, ele fala, não sou mais brigadeiro. Porque ele fala, Tadinho. Porque acontece, enquanto eles estão ali, ao longo dessa conversa dá porque eles estão trocando ideia ali, conversando, se reconhecendo. Isso. E do nada eles escutam um barulho de um avião, de um jato, e eles veem que esse jato bate e é numa montanha, bate uma montanha, tipo, morre gente, explode, e ele fala, aí ele fala, meu Deus, agora que estourou um negócio, um avião bateu num monte, justamente no dia que vai ter a independência de Hong Kong, isso vai dar merda e o Unity vai baixar aqui. Aí o doutor fala, legal, seus amigos. Ele fala, não, meus piores inimigos. Aí ele fala, mas você não é brigadeiro? Aí ele fala, não, eu fui, porque eu fui expulso da Unity, porque tudo que eu falava as pessoas faziam o jogo contra. E teve várias coisas, por exemplo, teve a invasão dos robôs de plástico e ninguém acreditava em mim. Teve os dinossauros, teve os répteis invadindo a Terra. E as pessoas começaram a achar que eu era louco. Eu comecei a falar em alienígenas e todo mundo me desacreditou. E por conta de tudo isso, que eu não tinha ninguém pra me defender ali, pra falar que tudo aquilo era real, fui dado como louco e me aposentaram. Me aposentaram. Me forçaram uma aposentadoria que eu não queria, na verdade, né? Você vê que tem um quê de amargura, eu acho. Tanto que ele até fala, tem um ditado ali nesse pedaço de Hong Kong que é tipo,
falhou na Inglaterra, venceu em Hong Kong. Isso, exatamente. Que aí quando ele repete pro brigadeiro, ele fala, ó, cuidado com o que você tá falando, hein? É, não é presta por aí. atenção, não é bem por aí, né? A gente também tem 2 personagens que aparecem, que é o Adam e a namorada dele, que é a Ling. Sim, a Ling, ela, apesar desse nome, ela é inglesa, né? Os dois são ingleses. Os dois são ingleses e tudo mais. E são eles justamente que estão ali mais próximo do local de onde aconteceu o acidente. Do crashing site. Exatamente. E justamente quando tem esse acidente ali, tem 2 pessoas que sobram desse acidente. Um é esse cara que fica repetindo o negócio de Kelê, que é justamente o capitão, não, é o piloto isso. Do avião. Exatamente. E essa outra pessoa que sumiu. Isso. Que ninguém viu. Tinha mais alguém comigo, o piloto fala, né? Em chinês, inclusive. Em chinês e tudo mais. Porque então, que assim, tem mais uma pessoa no avião, mas ninguém viu quem era. Tem essa menina, a Ling, e o namorado dela, o Adam, que tá muito bem vestido, com uma gravata de Union Jack. Exatamente. E eles estão ali perto do crashing site, e o doutor com o brigadeiro, eles vão pro crashing site. Eles vão ele pra fala lá. Assim, vamos lá ver. Ele fala, por quê? Ele, mas não é empolgante? Vamos você lá, vê? vamos lá. Aí ele, tá bom, vai, vamos. Se é pra você parar de mexer o saco, eu vou com você. Que saco, tá bom. E aí bom. ele vai. Quando ele chega lá, o cara tá falando em chinês. O que ele... Aí ele fala, peraí, calma. Eu sei o que ele tá falando, eu sei falar chinês. E ele interpreta e fala, ele tá falando de alguma coisa. Tem alguma coisa a ver com alma, com fantasma, com jarro. Sim. Ele começa a interpretar o que o cara tá falando. Ele começa a entender o que o cara tá falando e ele fala, o piloto tá falando aqui que tem mais alguém neste avião. Sim. Então, já sabe que são 2 pessoas aí nesse avião. Lembrando que a Ling fala pro Adam que é um avião preto com uma estrela vermelha do lado. Então, a gente já sabe que é um avião chinês, né? É da China comunista e ainda tem a problemática que esse avião, quando ele tava passando, rasgando o céu, assim, voando, ele não aparecia o tempo todo. Ora ele era visível, ora ele era invisível. E aí o doutor até fala, tipo, peraí, mas tem uma coisa errada. Porque se a gente tá nos anos 90 mesmo... Não tem, ninguém quebrou ainda o código pra fazer, tipo, essa reflexão pra poder ficar invisível. Tá achando que é Mulher Maravilha agora. Não. É o jato invisível. Não, mas nesse caso o jato invisível da Mulher Maravilha é meio inútil porque ela aparece no jato, né? Exatamente. Mas tá achando que é tipo o jato ali dos X-Men, que fica tudo invisível mesmo. Exatamente isso. Não, que é o modo stealth. O doutor fala, não tem como ter modo stealth nesse negócio nessa época. Então quem tá nesse troço... conhece alguma tecnologia que não é pra conhecer. Já que é uma tecnologia avançada, mas eles não sabem ainda detectar o que é. E aí, enquanto isso, o Adam e a Ling vão procurar esse outro passageiro, enquanto isso o doutor fica ali fazendo às vezes de médico, cuidando do piloto e tudo mais, né? E aí Aí baixa o problema. O soldado da Unity, conhecido verdade, como... Coronel Brimcombe Woods. Brimcombe Woods, ou Coronel Woods. Wood, né? Só Wood, O que acontece é que quando tem essa confusão, local, e aí baixa a Unity. E pra o infortúnio aí do nosso ex-brigadeiro, do Leopard Stewart, é justamente o cara que antagonizava mais ele na época que ele tava trabalhando na Unity. É basicamente o mestre do doutor. O Wood é o antagonista do brigadeiro aí, inclusive, coitado. Em dado momento ele até fala isso, né? Você tá suando como mestre. Sim, exatamente. Eles são super contra um ao outro. Ele é um cara que ele já esteve na cola do brigadeiro por muito tempo. Isso. E ele chega e fala, tira sarro eu dele sabia o que tempo todo. Se tinha uma merda que tá envolvido, né? Vamos ali. Aí ele sabia que você ia estar aqui, né? Tipo ele assim. rende o doutor e o brigadeiro. A Ling, ela vai atrás, porque qual é o lance? A Ling e o Ada, eles vão procurar quem é esse cara que sumiu. Isso. E o Woods, ele leva o doutor a galera. E o Alistair, e ele fica ali, ele interroga, ele fala, você vai responder pra mim, o que tá acontecendo? Aí tem, dado momento, ele liga pra... Na verdade, a Unity liga pra ele, e o Leopard atende, ele briga com... Você vê que eles são muito tretados. Tem histórico ele ali, fala, né? Ele fala, mas você não tá vendo que é estranho porque esse avião ficou invisível? Aí ele fala, você vai começar a inventar essas maluquices de novo. De novo, brigadeiro. Aí ele, não é maluquice, ele fala, como não? Você é louco, é por causa da sua loucura, da sua inadimplência aí que tem um buraco gigante no meio de Londres. Aí o doutor fala, tem? Ele fala, claro, esse louco ficou falando que tinha dinossauro, não sei o quê. Aí ele fala, mas tinha dinossauro e tinha os homens lagarto. E aí tem hora que ele até fala do... Ai, caramba, ele fala dos 2 caras que trabalham com ele na Unity, ali, que é o Benton o Yates e o Yates. também. Eu não sei se é do Benton ou do Yates. Eu acho que é os 2, ele fala ele fala, não, porque eles são heróis, eles voltaram no tempo, eles fizeram não sei o que pra salvar todo mundo. Sim. E eles são ninguém reconhece eles.
Tipo, você vê que ele tá falando verdade porque a gente sabe que isso aconteceu. A gente conhece, né? A gente sabe que isso aconteceu, só que a gente conhece a história de uma outra versão. Exatamente. Qual é o grande lance? Tudo isso aconteceu na nossa linha de histórias. Sim. Só que tinha um elementinho. Detalhe. E esse detalhe era o doutor. Ele não estava lá. Como o doutor estava lá com o brigadeiro, tudo que acontecia ia lá, o doutor ajudava a resolver. Então, o brigadeiro nunca era descreditado das coisas. Aqui, o doutor simplesmente passou os anos 70 ou 80 e 80 longe. Ele não estava aqui. Ele ficou até quase o final dos anos 90 sem aparecer. Exatamente. Então, tudo que acontecia, esse homem era um homem louco. Tudo que aconteceu em Londres, que a gente vê durante as temporadas aí do Terceiro Doutor, os Altons, os Silurians, não sei o que lá, tudo aconteceu diferente. Tudo aconteceu diferente. Na verdade... Então, tudo falhou, na verdade, né? O doutor não estava lá para salvar a Terra. Exatamente. E a Terra foi, não pro buraco completamente, ela não é pós-apocalíptica nem nada, mas ela se lascou. Deu problema. O cenário terrestre tá diferente por conta da falta do doutor. E não só isso. Isso. A vida dos personagens mudou. Tipo, claro. E Yates e Benton se lascaram, o brigadeiro foi demitido. Exato. O mestre não teve a participação que ele teve normalmente. A gente vai ver mais pra frente que ele até fala, você fez eu passar por tudo sozinho. Você não tava aqui pra me antagonizar. Então muita coisa que a gente sabe que o Delgado fez, ele não fez nessa Terra. Exatamente. Porque não tinha o doutor pra antagonizar, então todos ele tá fazendo outras coisas. Mudaram, né? Rolou essa linha alternativa mesmo, né? E aí, né, como eles estão muito próximos ali de um templo budista ali, do monastério, eles acabam usando ali como o headquarters da Unity provisório, temporário. Sim. E o Woods leva os dois pra lá e tá interrogando, e quer saber o que vocês viram, o que tá acontecendo, que não sei o que lá. E esse monastério, esse templo, ele é parte importante da história. Eu digo que ele é até um pouco um personagem. É principal, porque o tempo todo que você tá lá, você tem aquele humming, aqueles caras meditando, e aí o brigadeiro fala, na verdade, esse templo aqui ele é conhecido porque os monges, eles nunca param de orar, eles nunca param de meditar, porque há mais de 100 anos eles estão fazendo isso, eles não param nunca, e tem essa lenda aí desse jarro que tem uma maldade contida. Aí o doutor fala, jarro? Maldade? Porque o cara... O jarro das almas. O jarro das almas. O cara que morreu ali, né, o piloto, ele falou que tinha um negócio com um jarro de fantasma, de alma, que eu não sabia traduzir direito. Isso, exatamente, né? E tem uma hora também que eles conversam com o próprio abade ali, né? O próprio líder ali o chefe dos monges. Do mosteiro, né? E é engraçado que eles falam que... Ele é mó de boa. Ele é mó de boa e ele fala assim, nossa política é simples, não interferência. A gente só... ele até fala um negócio do Confúcio, ele fala, você tem que ser como um bambu. Muito legal. Se curvar e não quebrar. E aí o doutor fala, sim, é Confúcio, é sobre não interferência, né? Aí ele fala, sim, você conhece Confúcio? Ele fala, conheço. E eu conheço um povo que ia adorar isso também. Que adora essa filosofia divina. O que é? Gallifrey, o meu povo. Aí ele fala, e você não concorda muito? Aí ele fala, não, porque eles preferem só sentar a bunda e não fazer nada. E o mundo tá pegando muito fogo na fácil, frente deles. Né, meus queridos? E outra coisa legal aí, que também é um paralelo ao Terceiro Doutor do Pertwee, é que o doutor usa acupuntura venusiana ele fala pra acordar Woods, o piloto. Ele fala com o Woods assim, você não conhece nada de acupuntura venusiana, né? Ele fala, que maluquice é essa? O Tennant nesse não áudio... Não é Aikido venusiano, é acupuntura venusiana. Então, porque esse doutor não é um lutador. Ele é voltado aí pra ciências médicas, né? Muito legal, cara. Você vê que ele tem hora que ele não se passa por um médico, mas o Woods fala assim, você não é um bloody doctor. Que ele fala, você não é um maldito de um médico? Resolve o cara e ajuda ele. Que é quando ele fala o lance da acupuntura e tudo mais. Isso. E é muito bacana que na hora que eles estão falando com o Abade, ele fala assim, você fala chinês? Ele fala, fala chinês, cantonês, mandarim, não sei o que, fala várias línguas. Aí ele, e como você se chama? Ele fala, aqui na China me chamam por vários... ele fala, você conhece a China? Ele fala, conheço. Qual é o seu nome? Ele fala, aqui já me chamaram de vários nomes. Já me chamaram de Fu, aí ele fala, o tigre. Ele fala, pela minha coragem. Wu, aí a raposa, sim, pela minha... Cunning, né? Pela minha esperteza. Aí ele fala, mas o que eu gosto mais é o Wu. Aí ele fala, de médico. Ele fala assim, daquele que cura. Ele fala assim, me chamam, eu sou o doutor. Ele me chama aqui de Wu, não sei o que. Ele fala, bacana, legal. Então tem esse... É muito legal, né? Pra quem curte chinês, vai pegando esses termozinhos, né? É bem legal, bacana. E você ia falar
claro, da interpretação do Tennant, do coronel. Porque, gente... Pois é, porque assim, a gente tá acostumado com o Tennant, primeiro, sem sotaque, porque ele neutraliza o sotaque dele pro sotaque londrino. Pro doutor, sim. E ele é mais... Apesar que ele tem um momento ali de raiva e tal, mas normalmente ele é um cara tranquilo. Sucinha. Ele tem um bom coração. Bons corações. Exato. O Coronel Woods, ele é um chihuahua. Isso. Ele é um chihuahua britânico, porque ele tá sempre gritando, e a gente sabe como é o Tennant, a gente sabe que ele tá babando, sabe? Dá pra ver a cara que ele tá fazendo na sua cabeça. Engraçado. É mais pra frente no áudio. E o sotaque escocesaço, fortíssimo. Inclusive o personagem é escocês, né? Sim. Tem uma hora lá na frente que eles acabam tendo que trabalhar juntos, né? Tanto o Brigadeiro, quanto o Woods, quanto o Doutor. Óbvio. E aí ele fala assim, porque tem uma brincadeira de som, porque é Soul Jar. Soul né? Jar. Jarro das almas. Isso. E aí tem os Soldiers, que são soldados. Soldados. E aí o Brigadeiro fala assim, the soldiers will take the soldier. Aí o Tennant fala, and the monks will do the bloody Macarena. Não, gente, ele tá muito 100%, 1000% pistola nesse áudio. E ele fala rápido, e ele grita, e ele tá putaço o tempo todo. Ele, assim, 90% da história, ele tá pistolésimo, assim, é uma loucura, assim. E é muito legal porque o tempo todo ele tá se referindo ao doutor, então ele fala, Doctor! Com aquele sotaque muito escocês, muito puxado. É muito maravilhoso, gente. Sério, é incrível. É nessas horas que você vê o quanto o ator consegue fazer, porque ele vai de uma ponta a outra, né, cara? Pois é. Então, o que a gente tem aí? Qual é o cenário, então, do áudio até então? A gente tem aí, teve essa queda desse avião, sumiu um cara que ninguém sabe pra onde foi. Esse casal é a Ling e o Adam, eles foram atrás desse cara, o Adam sumiu. Pra piorar, a gente tem aí a Unity baixada ali na China, interrogando o doutor e o ex-brigadeiro, né? E eles estão ali tentando entender onde tudo isso se conecta. O que a queda do avião se conecta. Por que foi justamente no dia que ia ter aí a emancipação? Que isso que deixa o Woods mais preocupado. Porque, tipo assim, olha, meu filho, diplomacia. Até meia-noite a gente pode fazer o que a gente quiser. Passou da meia-noite, acabou. A gente não tem jurisdição. A gente tem que ir embora, a gente tem que meter o pé. E se a gente não resolver essa porra hoje, acabou. Não tem Genebra que resolva. Não, esquece, não tem o que fazer. Então é por isso que ele tá tão acelerado também. Por isso que ele tá o tempo todo, vai, leva, fala. Ele tá assim, entendeu? Enquanto eles estão ali se tretando, porque ainda tem um Abade no meio, o Abade é mó tranquilo. Sim. E aí ele tá tentando passar coisa de Confúcio e ninguém tá aceitando. O que acontece? Esse cara misterioso, a gente começa a escutar a voz dele rindo nos cantos e tal. E ali, quem já tem um ouvido mais afiado, já sacou que é o Sunskinger, né? Que é o Marguerite, né? Pela voz. Exatamente. Basicamente é o seguinte, o Adam encontra ele e ele mata o Adam. É isso. E não só mata o Adam, ele rouba as roupas do Adam. Ele rouba as roupas dele, exatamente. Quando a Lynn descobre que ela fala, foi encontrado um cara morto, ela fala, meu Deus, é o Adam. É o Adam, Aí ela fala, desesperada. E apareceu um outro cara aqui que ninguém sabe quem é, com uma gravata da Union Jack. E ela fala, porra, o cara ainda roubou as roupas do Adam. Pra piorar, né, a situação. E qual é o lance? Esse cara, ele é um mestre, ele nem demora muito a contar, tipo, antes de ele matar o Adam, ele fala, eu sou o mestre e tal, mata o cara. Aí quando ele chega pro Abade, ele chega e fala, o Abade fala, quem é você? Ele fala, eu sou o mestre. Ele fala, mestre? Mestre de quê? Ele fala, você nem sabe o que eu sou. Eu sou mestre do que eu quiser. Exatamente. Mestre dos mestres, né? E na hora que o doutor tá cuidando ali do piloto um pouquinho antes, eles conversam e o piloto fala pro doutor que quem pediu pra ele deixar o avião cair foi o tal do Kelly. Então não foi acidente. O Kelly fez isso de propósito, entendeu? Então, assim, o doutor e ele falava muito desse Soul Jar. O tempo todo já tá matando que, eu já sei quem é, eu já sei quem é, eu já sei quem é. O doutor tá, primeiro assim, ele tem peças que ajudam ele a linkar o que é. Porque ele fala assim, esse avião caindo aqui, com esse negócio de se disfarçar e tal, alguém tá tentando imitar o circuito Cavaleiro da Tarde. A tecnologia de Gallifrey, Aí o Brigadeiro fala, mas como assim? Ele fala, não, com certeza, isso aqui é uma tentativa contrária da Terra, essa tecnologia atrasada de vocês. Desculpa aí qualquer coisa. Aí o Brigadeiro fala, não, tudo bem. Aí ele fala, alguém tentou, com a tecnologia atrasada da Terra, fazer o circuito Camaleão da Tardes, e por isso ele ficava tiltando. Aparecendo e desaparecendo o tempo todo. Mas a pessoa minimamente conseguiu. Então,
não sei quem é, mas com certeza é do meu povo. E a brigadeiro fala, tem certeza? Ele até discute nessa hora, ele fala, não, eu tenho certeza. Com certeza é alguém da minha galera que tá fazendo alguma merda. Ele já maldou ali, ele já tá sacando. Pois é, quando a gente tem todo o lance do mestre, porque o piloto, fala assim, esse Quelê, ele tava o tempo todo falando que a gente ia deixar o avião cair e que ele tinha que pegar o Jarro das Almas. Isso, o Jarro das Almas. E aí ele fala, o doutor pergunta pro Abade, fala, qual é a da cantoria? Por que vocês não param de cantar um segundo? Ele fala, sim. É porque aqui a gente tá entoando pra acalmar a maldade que reside naquele jarro ali. Ele fala, como a maldade? Ele fala, sim, tem a lenda que dentro do jarro tem a maldade do mundo inteiro. E se a gente não cantar, essa maldade se liberta. Aí o brigadeiro até fala, é como se fosse a caixa de Pandora. Ele fala, mais ou menos isso. Exatamente. Basicamente é o seguinte, o mestre já tá ali, ele já tá fazendo língua de cobra com alguns monges. Com certeza. Porque ele quer abrir esse jarro, ele quer usar o que tá dentro do jarro pra conquistar o mundo. Esse é o mestre. Porque é o mestre, né, gente? Esse é o objetivo dele sempre. Em dado ponto, porque o Abade não tá sempre com o doutor e com o brigadeiro, né? Em dado ponto, o Abade se distancia e o mestre chega pra ele, faz ele refém, ele tá armado, né? Sim. Ele até fala, não, eu tô cooperando, eu sou um monge, eu não vou reagir. Ele fala, não, mas não quero saber. Abre essa merda aí. Ele fala, você quer abrir? É o Jarro das Almas. Ele fala, eu quero abrir. Aí quando ele abre, não tem nada, tem lama dentro. Ele fala, tá vendo? Não é nada, é só lama. Posso fechar de volta? Ele fala, Abade, você já viu lama respirar? Presta atenção direitinho. Você já viu lama respirar? Ele fala, meu Deus, o que é isso? Ele fala, então, isso são o que eu tava querendo vir pegar aqui. Porque isso são parasitas mentais. Eu vou botar esse negócio numa bomba que eu deixei plantada ali. Isso. E isso vai se espalhar pra China inteira e eu vou ter o maior país, não do mundo que a gente não tem, né? A Rússia. Mas, enfim, eu vou ter aqui um baita país gigante. Isso. E eu vou controlar a mente de todo mundo e eu vou controlar o mundo. Exatamente. Esse é o plano do mestre. Ele vai usar os parasitas que estão dentro desse jarro. Lembrando que esses parasitas, claro, são alienígenas também, né, gente? Isso aqui é Dr. Who. O que vocês queriam? Não é magia. Não é magia, não é uma entidade, não é um deus. Né? Não. São alienígenas ali pulsando dentro desse jarro. São vermes, são parasitas que fazem controle mental nas pessoas. Sim. O que pro mestre é ótimo. É tudo que ele queria, né? Sim. É uma das marcas dele, né? Sim. Controle de mente. E ele vai controlar todo mundo ali. E a partir daí ele vai controlar o mundo. É isso que ele quer. Esse é o plano maligno aí do mestre. O doutor chega a encontrá-lo, né? Porque ele tá ali querendo liberar. Sim, rola um embate, tudo. E aí quando ele... É muito engraçado porque na hora que o doutor encontra o mestre, tudo está rolando ali no templo, né? Quando ele encontra, ele fala, eu já sei quem é você. Hora. Já ele sei, fala, é muito mágico, como assim? Ele né? fala, esse risinho de canto de boca de merda aí, eu sei quem é você. Nossa, qual o lance? Trocam as farpinhas deles ali. Aí ele fala, sou eu o mestre. Ele fala, tá se chamando assim agora? Tem tempo que eu não te vejo. Ele fala, tem tempo mesmo, né? Porque você não tava aqui quando tudo aconteceu. É por conta do... Onde é que você tava, menino? Onde é que você tava? Sumido. Quando abriu um rasgo gigante no meio dos Estados Unidos, no meio de Londres, não sei o que, ele fala... Aconteceu tudo isso? Ele fala, aconteceu, você não tava aqui. Eu tive que pegar a merda do caminho comprido. Aí ele fala, eu fiquei então, 20 anos te procurando, causando um monte de coisas. Aí ele fala, você nada. Aí ele fala, porque você tem que... Você é a sua mania de interferir. Ele fala, olha quem tá falando, né? Logo você que também é um louco, pelo menos eu interfiro pra ajudar as pessoas. Aí ele fala, você ajuda até que não devia. Porque o mal... tinha você em alta consideração, que é no caso o Mao Tse Tung. O mal, aí ele, não é o mal da É maldade. o Mao, né? Mao Tse Tung. Isso. Aí ele fala assim, mas quando eu conheci ele era só um bibliotecário, ele não era nada. Ele fala, pois é, mas você sabe que a sua falta na Terra matou um monte de gente, e não só por você não estar aqui, por ação de outras pessoas. Por exemplo, Pol Pot, ele porque queria te achar, e ele mandou matar todos os médicos da África, e ele não conseguiu te achar. Ele matou todos os doutores errados. E nenhum deles era você. E aí esse doutor, o doutor do David Warner, o terceiro, né? Ele vai vendo que tudo que ele perdeu durante todo esse gap de anos aí que ele não esteve... É que pra ele não passou nada. Ele não sabe, né? Ele não tem conhecimento... Sei lá, e pra do universo ele, regular. Ele não passou nada, porque... Mas ele se sente mal, ele se sente culpado, porque quantas coisas ele não deixou de salvar ele fica pensando o tempo todo,
tempo todo. Porra, se eu tivesse caído uns 20 anos atrás, eu tinha evitado isso. E a gente sabe que ele tinha. Sim, porque a gente viu ele fazendo, né? Então ele começa a ficar meio bolado com essa história também e tudo mais. O mestre jogando na cara dele. Nessa hora aí da treta, é quando o doutor meio que tem o estalo ali que salva ele. Que ele fala, peraí, você tá reclamando que você ficou preso aqui? Você tá preso na Terra também? Aí ele fala, mas cadê tua TARDIS? Aí ele fala, quando me jogaram aqui, meio que me jogaram sem minha TARDIS. Eu tô sem TARDIS. Tô perdidão. Aí ele fala, mas então a gente tá na mesma, porque eu tô com a minha. Ele fala, que tá com a sua? Mas ela tá com o inibidor. Ele fala, que inibidor? Ele, botaram ali um dumper pra não conseguir viajar no tempo. Aí ele fala, porra, mas é coisa de criança, né? Você tem inteligência pra desarmar isso. Aí ele fala, não, se os senhores do tempo mexeram na minha cabeça. Eles apagaram esse pedacinho. Aí ele fala, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo? Eu te dou Me ajuda o jarro, a te ajudar. Eu te dou o jarro e eu aborto o meu plano, e você me dá a chave da sua TARDIS e eu saio livre por aí. Não tem problema. Você me ajuda. Isso é uma coisa muito interessante. A gente sabe que o nome desse áudio é Sympathy for the Devil. Sim. Sympathy for the Devil também é uma música ali dos Rolling Stones. Com certeza, muito bom, né? Inclusive. Que narra justamente ali a história, é o próprio demônio cantando, né? Isso. Ele fala, The Nature of My Game e tudo mais. Tem uma cena nesse áudio, um pouquinho antes dele encontrar com o mestre, que ele já sacou que é algum senhor do tempo fazendo alguma merda. Ele fala, eu sei que é alguém do meu povo, eu só não entendi qual é a relação disso com o jarro. Aí o brigadeiro pergunta, what's puzzling you, Doctor? Tipo, o que tá te confundindo? Aí ele fala, the nature of his game. Que é o que tá na música. A letra é, what's puzzling you is the nature of my game. Então é legal, porque ele vai usando várias falazinhas, assim. Sim. Tem uma hora que o Woods... música. Tem uma hora que o Woods, ele tá discutindo alguma coisa com o mestre, ele fala assim, what do you want? Sympathy? O que você esperava? Sympathy? Tipo, é óbvio, né? Faz todo sentido. Pois o doutor, ele concorda, ele fala, não, tudo bem, se é isso, você quer a chave da minha TARDIS, eu te dou. Me dá o jarro, tá tudo certo. Vamos fazer essa troca aí. E por incrível que pareça, o mestre concorda. Um sabendo que o outro vai dar um jeito de passar a perna. Cima, porque não, óbvio, na verdade, assim, né? O doutor já tá maldando que ele vai ter o tapete puxado. O eu mestre não. Eu antecipei o que você ia fazer. O mestre não. O mestre não, ele tá achando que tá puxando a carne seca. Ele fala, tá bom, dá a chave aí. Aí ele pega a chave. É que ele ficou nervoso, ele viu o doutor, ele ficou feliz. Ele entrega a chave pro mestre em tese, ele fala, minha TARDIS tá bem ali, ó. Olha ali. Aí o mestre fala, que bacana, é bom disfarce. Só que a gente não sabe do que ele tá falando. Não, a gente ainda não viu. E o lance é o seguinte, ele fala isso a gente já tá bem perto da meia-noite. Ele fala pro mestre que a TARDIS dele é o Little England, é o pub do Brigadeiro. Do Brigadeiro, exatamente. E aí quando o mestre entra no pub, ele fala, nossa, isso que TARDIS maneiro. Que olha, foda. Que tá bem amplo e tal. E aí começa a entrar gente, ele fala, não sei o que. Ele falou, peraí, o que vocês estão achando? Aí a pessoa fala, nossa, mas tá bem arrumado aqui, é grande. Ele fala, claro que é grande, é uma TARDIS, cadê o painel de controle? A pessoa fala, tá ali, ó, você puxa e sai chopp dali. Ele fala, não, o que é isso? Que é o negócio do Paint, né? E aí, qual é a parada? Está muito perto da meia-noite. É muito bom na hora que ele fala assim, mas cadê o painel de controle? Eu não tô vendo, ele não tá aqui, não é possível. Onde ele está? E alguém ele fala... começa a ser passado a perna da mó dó, e a gente vai ouvindo que ele vai realizando, ele vai se ligando. Ele vai realizando que aos ele poucos. se fudeu. Ele fala, puta, peraí, não, isso aqui não é a TARDIS. Aí você vê, doutor, começa a gritar com raiva. E ele não consegue sair do pub, porque o pub tá hiperlotado. Tá lotado, porque tá chegando a comemoração, vai ter fogos de artifício, não sei o que, não sei o que lá. Tá cheio de inglês ali indo ver a cerimônia, cara. E aí o brigadeiro pergunta assim, doutor, mas ele vai ficar lá no Little England? Ele fala, não, ele tá ali onde ele acha que ele tem que ficar. Vamos lá que essa bomba vai estourar. Ele fala, mas você sabe... Ele não falou que ia desarmar a bomba? Você acha que ele te passou a perna? Aí o doutor fala, não. Eu já esperava que ele me passasse a perna. Eu contava com que ele me passasse a perna. Isso. Rápido, me ajuda a pegar esse jarro de alma aqui, vamos levar pra minha TARDIS. Aí ele vai pra TARDIS de verdade e ele fala, essa minha TARDIS, ela não viaja mais no tempo. Ela tá viajando minimamente no espaço. E olha lá. Então me ajuda a pegar aqui esse jarro com alma e vamos tirar ele de perto dessa zona de explosão. Isso, pra não ter problema. Ó, porque o doutor, ele fala assim pro brigadeiro e pro coronel que ele fez um acordo com o mestre. Ele diz que eles devem levar os soldados da Unity e os monges para próximo da água, que é onde vai ter justamente os fogos de artifício, a comemoração. E aí o mestre vai libertar os parasitas e ir pra conseguir a TARDIS de volta. Ele dá o Soul Jar lá pro doutor, né? O jarro das almas. Em troca da chave da TARDIS. E o doutor e o brigadeiro levam a TARDIS verdadeira até a Mongólia. Eu imagino que seja próximo dali. Não interessa se é próximo, porque eles
tem pra a TARDIS, tirar né? ela ali da jogada pro mestre não o que encontrar. eles fazem é esconder o Jarro das Almas Isso. num lugar super inóspito, num pico de uma montanha na Mongólia. Tipo, ninguém nunca vai achar essa Pra merda. ninguém nunca encontrar, exatamente. E aí eles jogam o Jarro das Almas justamente nesse local de testes da bomba pra destruir. Pra ela não afetar mais ninguém, pros parasitas serem destruídos, Pois entendeu? É. E pra melhorar, o que acontece? Ele usa... A explosão é tão absurda que ela meio que dá um arranque na TARDIS. Exatamente. E aí tá ele e o Brigadeiro dentro da TARDIS e a TARDIS se materializa. Sim, exatamente. E nessa hora a gente tem aí uma divisão dos núcleos, né? Isso. Porque o Doutor e o Brigadeiro vão parar num outro lugar, tipo... Sozinhos. Quando eles saem, eles já não estão mais na Mongólia, não estão na China. Não, eles super foram embora E já. o Brigadeiro fala, onde... O Where on Earth for Earth, né? Onde na Terra a gente tá? O doutor fala, olha, eu não sei se a gente tá na Terra. Aí ele falou, mas a sua TARDIS não tava travada? Ele fala, sim, mas eu tava contando que a explosão fosse dar um arranque aí na TARDIS na marra. E eu acho que deu. Aí ele fala, putz, mas eu só queria descansar, meu Deus, eu não queria aventura. Aí ele fala, olha, eu tô velho, tô cansado, só quero meu cantinho, aí o doutor meu fala, pedacinho de chão. O doutor fala, olha, tudo bem, eu te entendo, eu também tô cansado, também tô querendo descansar, tô velho. Vamos usar isso como uma férias. Vamos sair de férias nós dois aí. Aí ele fala, olha, até que eu não reclamaria de umas férias em um lugar exótico. Aí ele fala, acharia ótimo. Olha, Brigadeiro. Na verdade é Brigadeiro, né? Olha, Alistair, eu acho que isso é o começo de uma bela amizade, né? Exatamente. Isso acaba pra eles, né? É muito bonitinho Mas esse a gente final. vê que... O Brigadeiro é agora o companion do doutor, o Alistair né? é o companion do terceiro doutor. Isso, exatamente. É muito legal. E a galera que ficou na Terra, qual é o lance? O mestre se lascou porque ele continua sem TARDIS. Agora ele tá sem jarro de alma, no meio de um fuzuê desgraçado, jurando vingança pro doutor. Claro. E o Wood está desesperado porque qual é o lance? Como a parte da Unity estava mobilizada para poder conter qualquer comoção armada e tudo mais, porque parte da Unity estava controlada pelo mestre e tinha monge controlado, era uma merda. Na hora que explodiu tudo, todo mundo saiu do transe. Claro. Só que eles iam começar o embate. Aí o Woods fica que nem um louco. Não atira! Ninguém atira! Já deu meia-noite, já é território chinês. Exatamente, porque começa a vir os helicópteros ali, chineses e tudo mais. E os soldados da Unity, eles estão querem achando que é invasão. atirar. Não, é porque, qual o lance? Eles estão ressabiados ali, porque... Parte deles estava... O que aconteceu? Controlado, com a mente controlada. O mestre, quando estava ali roubando o jarro, antes de trocar com o doutor e tudo mais, ele já tinha feito um controle mental em alguns soldados. Meia dúzia de soldado e meia dúzia de monge. Isso. Então esses caras, na hora que o doutor detona ali com os parasitas e tudo mais, eles saem do transe. E essa galera que tava no transe, acabou de ser. O transe tá meio maluca. Eles estão super perdidos. E eles estão vendo um monte de avião voando. Aí o Woods tá, não atira, não é invasão. São helicópteros. Tá louco, pelo amor de Deus! São helicópteros e aviões chineses. Agora que já é China, já bateu meia-noite, não atira, senão vai estourar uma crise diplomática. Já pensou? Acabou de virar independente, já vai desvirar de novo, pelo amor de Deus? Não, já vai começar a guerra, né? Não faça isso. Não, pelo amor de Deus, então a gente tem ali o Woods desesperado tentando conter a treta, que a gente sabe que não deu treta nenhuma, né? Ele conseguiu conter. Sim. O mestre tá putaço porque tá preso sem tarde, sem nada ali com o plano ferrado. E o doutor e o brigadeiro, que não é brigadeiro, né? O Alistair, estão de boa, sabe-se Deus aonde. Os dois velhinhos felizes e tranquilos. Não falam pra onde eles estão. Né? E aí, entre os créditos finais. E é isso, cara. E melhor de tudo, tem cena pós-crédito. Tem cena pós-crédito. Que eles estão andando ali, o doutor e o Alistair, ele fala, peraí, primeiro que ele tem que fazer? Vamos tentar achar um lugar que vende sapato. Aí ele fala, por quê? Porque essas porcarias não servem no meu pé. Que é justamente por conta de Spearhead que a gente vê que tem umas de sapato e tudo mais. Sim, exatamente. Lembrando que ele tá num corpo muito maior que o do Patrick Troughton. Claro! E óbvio que os sapatos são apertados. Ele é bem alto, na verdade, o David Warner, e o Troughton era super baixinho e tal. Essa piada do sapato também tem relação com o Oitavo Doutor, né? Que tem o lance do filme. O oitavo os sapatos cabem, né? Não é bem igual, porque o do terceiro ele queria os sapatos que tinha a chave. Sim, exatamente. É mais uma homenagem ao terceiro, como tudo desse arco aí, desse áudio é. Que é todo baseado, né, na era Pertwee, né? Na falta da era Pertwee, na verdade. Todos os fatos alternativos são baseados nas histórias do universo regular, né? Então é muito bacana mesmo. Sim. E aí acaba o áudio. Você vê como é rápido, né? É uma horinha. Nossa, a gente vai entrando tanto na história, assim, que quando você vê, você fala, gente, mas já tá indo pra resolução, já, tipo, é um episódio. Sim. É mais ou menos, é até um pouquinho maior do que um episódio 50, é um especial. Né? É mais ou menos isso. Então, assim, é muito gostoso, né, de ouvir. É muito gostoso ver o Tennant xingando muito.
muito mas gostoso. na moral, o Tennant ele é legal e tal, mas ele fica muito em segundo plano. Porque sim, claro. Quando você tem... Porque ele não é o principal. O David Warner sim. E o era o que eu ia falar agora. Sans King, né, e o Gates, eles roubam muito a cena, cara. E o Nicholas Courtney também. Também. Porque eu acho que, assim, os principais real, assim... é o David Warner e o Nicholas Courtney nesse áudio. Eles são as grandes estrelas desse tanto áudio. que eles estão na capa também. Sim. A capa é meio rosto de cada um. Eles são, assim, geniais, eles são grandiosos. E como é bom, né, ouvir o Nicholas Courtney de novo, né? É uma coisa nova com ele, entre aspas, nova pra mim. Sim. Então, esse áudio gostoso de 2003. Que mata a saudade um pouquinho, né, do Nicholas. Esse é um áudio aí que, engraçado, as pessoas falam, como é que eu começo os áudios e tudo mais. A gente sabe, a gente sempre indica que tem grande parte ali no Spotify. Isso. Esse áudio não está entre os contemplados do Spotify, porém, na moral, ele é $3. Olha aí. Não é tão caro. $3 hoje, que deve estar valendo R$100. Por mais caro que o dólar esteja... Que o Pokédólar tá alto. Pois é, por mais alto que o dólar esteja, não é tão caro assim. Com menos de R$20 você compra esse áudio. Vale muito a pena. Opa! Ele já é um áudio antigo, ele é de 2003. Isso. Então, assim, tipo, esses áudios mais antigos, geralmente eles são baratinhos. Eles estão geralmente vale em promoção. Muito a pena. Vira e mexe a Big Finish na promoção com ele. É verdade. E, cara, é verdade. muito bom. Tudo da Unbound é muito bom, mas esse, assim, é de longe o meu favorito. Com certeza. Então, vamos aí pras curiosidades, Óbvio fatos e dados. Pô, o que tá lotado de curiosidades esse negócio. Pra começar, né, gente? Então, o lançamento aí foi em junho de 2003. O roteiro desse áudio é de Jonathan Clements. Sim. E ele não só fez o roteiro, não. Ele fez várias vozes adicionais aí pra esse áudio. Incluindo a voz do mestre antes de ser o Mark Gatiss. Isso. A gente tem um pedacinho, tanto que ele é uncredited, né? É uncredited. É um tequinho de voz. E em entrevista, o Clements falou, eu estava fazendo channeling a voz do Roger Delgado. Porque esse mestre ele vem imediatamente depois do mestre do Delgado. Com certeza, né? A gente também tem a estreia do David Warner como doutor. É a primeira vez. David Warner is the Doctor. Sim, é a primeira vez dele como doutor. Essa é a estreia 1000%, né? Esse doutor, inclusive, ele volta, como eu falei no começo do podcast. Não é o único áudio Sympathy for the Devil. do Warner. Exatamente. Sympathy for the Devil tem continuação dentro do universo de Unbound mesmo. Sim. Que é justamente Masters of War, que a gente vai revisar aí ainda. Claro que é vai. uma história do Alistair, do terceiro doutor aí do David Warner, e o Davros, cara. Tem a história com o Dalek, que é muito bom. Muito legal. E depois disso, ele não parou por aí, porque ele ainda tem mais histórias, porque ele se tornou, não o Alistair, só o terceiro doutor, ele se tornou companion da Bernice Summerfield. Apenas. Não é a Bernice a companion dele. Ele é companion da Bernice. Ele é companion da Bernice, porque a Bernice é boa a este ponto, pois é, né? E ele tá aí até agora, até hoje. Tá fazendo, né? Ele já... Tá rolando. Ele serve pra provar aí como os universos podem se cruzar, porque ele já veio aqui no nosso universo. Olha aí. Ele já levou a Bernice pro dele, aí. o que sobrou dele. O mestre do Gates, agora por último, apareceu nos áudios do mestre da guerra. Então, assim... Ele já cruzou pra cá também. Cruzando aí, olha aí. O universo, a realidade paralela do doutor do David Warner, ali, por consequência do mestre e do Mark Gatiss, é o que mais interage com o nosso. Sim, é verdade, é verdade. Então ainda dá pra ver bastante coisa deles aí. Tem muita coisa, gente. As gravações desse áudio aconteceram em 24 de março de 2003 e ele tinha 2 working titles. Ah, olha aí. Em vez de Sympathy for the Devil, ele podia ter 2 nomes diferentes. O primeiro é The Last Stand. Sem graça. Sem graça, mas o segundo é mais legal. Big Trouble in Little England. Que é uma referência a Big Trouble in Little China. Exatamente. Ou Aventureiros do Bairro Proibido, um dos melhores filmes Sessão da Tarde do planeta, né, cara? Com certeza, é maravilhoso, né? Sim. O roteirista, né, o Jonathan Clements, ele disse que ele tinha uma ideia um pouquinho diferente pra cena inicial desse áudio, que ia ser muito legal, olha só. O mundo estava sendo tomado por silurianos e dinossauros. Tá. E ele estava totalmente sem plástico. Não existia mais plástico no planeta Terra. Tá. Justamente as histórias aí, né, tal. Super pós-holocausto. E a abertura seria inspirada por Alien, o oitavo passageiro, com soldados da Unity sendo dizimados por esses bichos. E aparecia, de repente, o brigadeiro todo ferrado, ele foi atingido também, e alguém gritando, alguém me ajude, alguém me arranje um doutor, né? Someone get me a doctor. E aí vinha o barulho da TARDIS. Olha aí. Ia ser bem no meio, assim, da ação ainda treta. nos anos 70 e tudo mais. Entendi. Essa foi a primeira ideia que o roteirista teve. E aí... mas caída essa que ficou muito mais legal. Não, aí quando ele descobriu que o setting era 97, China, ele falou, não, eu vou mudar.
Mas essa era uma das ideias originais do roteiro, que é muito legal. A gente falou aí, né, quais são os grandes eventos do universo regular que foram alterados. Então, por exemplo, o ataque lá dos Autons, lá da consciência Nestene... Que é justamente Spearhead from Space. Causou a falta de plástico no planeta e isso causou um problema econômico. Então, pra você ver como as coisas já teriam mudado muito economicamente. Não só Spearhead from Space, mas também aí o Terror of the Autons, que é o primeiro arco da 8ª temporada. Isso, exatamente. Rolou, de fato, um ataque dos Silurianos. Esse ataque foi impedido justamente pelo Mike Yates, que a gente falou aí, né, que ele é citado, que ele voltou no tempo para acabar com os Silurianos antes deles acordarem nos anos 70. E isso, ele se sacrifica, ele morre, e isso causa a tal da cratera em Londres que a gente falou. E então, olha aí, triste, pensar, né, que o Yates ia ter rodado. Exato. Quando a gente para pra pensar, a falta do Doutor aí nos anos 70/80 da Unity afetou muito mais coisa do que só os episódios, os eventos do Pertwee. Por exemplo, se não tem mais Silurians, se o Mike Yates voltou, foi lá atrás para detonar tudo e matar os Silurians, não tem Vastra. Não, acabou. Não tem os episódios de Silurian do Matt Smith, não tem nada. Não tem nada. Ele matou todos os Silurians. Acabou, não tem mais o que fazer. E também os eventos de The Ambassadors of Death causou diversas crateras ao longo dos Estados Unidos. Então até os Estados Unidos teria sido afetado por conta disso. Que é justamente a hora que o mestre fala, né? Por conta da sua ausência, tem uma cratera rasgando os Estados Unidos. Isso, então tem um monte de consequência econômica e em vários níveis aí por conta da falta do Doutor. E também o projeto do Starman Gas de Inferno ainda existe nessa realidade. Sim. Olha o perigo. Mano, pelo amor de Deus. Que é uma doideira, porque é muito louco, porque já pensar. Inferno é uma história onde tem universo paralelo. Né? Exatamente. Mas não é esse universo paralelo. Não é outro universo paralelo. O roteirista também falou que o ponto de partida dele foi o arco de The Mind of Evil. Que é justamente o arco onde a gente tem esses parasitas mentais também. Sim! A gente tem ali o mestre em mais uma das suas alcunhas. Sim. E essa coisa justamente é Keller. Emil Keller. Que é o cara que tá por trás dessa máquina e tudo mais. E ele usa desses parasitas pra tentar controlar a mente dos outros. Sim, e tal. Exatamente. Aqui é a mesma coisa. Tanto que Kelly, que é o nome que ele usa, é um portmanteau, né? Uma brincadeira aí com o som de Keller. Jogo. Isso, exatamente. Do Emil Keller, aí do Mind of Evil. O roteirista falou várias curiosidadezinhas, né? Sobre esse audiodrama em particular. Por exemplo, ele falou que a versão final que eles gravaram foi só a 4ª versão do roteiro e foram poucas alterações. Ele disse que o que ele escreveu foi mantido quase que em sua totalidade. Que a história é maravilhosa, né, cara? Quase que praticamente ficou do jeito que ele queria. E ele ficou muito contente de trabalhar tanto com o Nicholas Kearney, mas principalmente com o David Warner. Tipo, ele escreveu o roteiro com o David Warner na cabeça, mas ele ainda não tinha certeza. Porque ele falou assim, os caras da Big Finish me falaram que eles iam conseguir o David Warner. E eu falei, tá. Nem ferrando que eles vão conseguir. É que o David Warner é daquele tipo de ator que, primeiro, lá no Reino Unido é gigantesco. Aqui, a gente não conhece ele muito, mas a real é que ele tá presente em muita coisa que a gente viu. Ele é um atorzaço. Então, assim, eu imagino que, dadas as devidas proporções, é que nem quando anunciaram o John Hurt como doutor. Isso, que era um ator nesse gigantesco. Nível. É tipo assim, os atores que fazem Doctor Who, geralmente eles são muito famosos por Doctor Who. O David Warner era muito famoso por 1 milhão de coisas. Esse cara já tinha feito Titanic, Isso. Star Trek, Tron. Gente, ele era da Royal Shakespeare Company. Tipo, ele foi indicado. Mano, ele já foi indicado a Oscar. Ele é muito foda, entendeu? Então, assim, pra eles foi uma coisa tipo... Nossa, mas ele vai fazer Será que vai rolar? Ele vai vir aqui na nossa garaginha e fazer o nosso áudiozinho? Curiosamente, ele é um dos doutores mais recorrentes, tirando os principais. Pois é! Ele volta pra caramba. Ele curtiu, né? Ele é o único que voltou. A gente tem ali o Odd Mortality, que tem uma continuação também. Mas o Odd Mortality tem Odd Mortality e Storm of Angels. E acabou. O Sympathy tem uma porrada de coisa. Exato. E é tudo com o David Warner. Ele topou participar de várias coisas. E não só ele topou, porque o Nicholas Kearney também perguntou lá pro roteirista, e aí, vai ter mais histórias comigo? Eu topo voltar, né? É muito interessante como o Nicholas Kearney é um ator que ele amava o papel. Que ele amava o papel e toda a oportunidade que ele teve de voltar, ele voltou. Sim, inclusive... Sempre que ele era chamado... E ele queria ser chamado, ele voltava. Inclusive nos áudios da Benny aí que esse doutor ele aparece, né? Que ele
vem, entre aspas, convidar a Benny a ajudar ele, ela até tem uma hora, eu não lembro exatamente quando é, que ela indaga se ele não tinha um outro companion pra puxar. Ele fala, tinha um cara que andava comigo que era muito meu amigo, mas que infelizmente ele não tá mais aqui. Que é justamente o Alistair, né? Porque a gente sabe que o ator morreu, então... Exato, né? Então, assim, é muito bonitinha a dedicação do Nicholas aí pro papel e o quanto ele amava ser o brigadeiro, assim. Isso não há dúvidas, há dúvidas de que ele tinha muito carinho por essa época e pelo cast ali e tudo mais. O roteirista também falou que ele, na época, não sabia quem o Mark Gatiss era, então todas as falas do Gatiss são super baseadas no Delgado. Ele pensava no Delgado falando naquelas falas. Ele falou, eu sei que ele já tinha morrido, mas eu pensava nele. Mas apesar disso, é muito legal você ver que, né, o roteiro foi construído aí em mente com algo próximo ao Delgado. Claro. E aí a gente faz os paralelos, a gente sabe ali que, por exemplo, o Enlil, ele não é que era muito parecido com o Delgado, mas a gente sabe que, por exemplo, as caveiras, né, o podrão, a caveira não é tão parecido com o Delgado quanto o Enlil. É lógico. Mas o Mark Gatiss, quando ele entra como mestre, apesar de ter sido escrito ali para ser algo próximo ao Delgado, ele tem o take dele de mestre e é diferente de todos os outros. Eu gostei demais. Ele é mais sarcástico, ele é mais... Cara, eu gosto muito do mestre dele. Eu gosto muito do mestre do Gatiss. E assim, é muito extraordinário ver que o Gatiss faz de tudo, né? Sim. Ele não é só roteirista, ele é ator, cara, e ele faz tudo quanto é papel. E é interessante, né? Porque a gente tem aí, por exemplo, o mestre da guerra, né? Que é justamente o Sir Derek Jacobi. Ele já tinha... Pois é. Ele já tinha feito outros mestres antes de aparecer na série, né? Ele apareceu ali... Em Shalka ele era o mestre, e ele tem um áudio em Unbound que ele faz o doutor também. A história dele é meio diferente, né, que é o Deadline, que é uma história que na verdade é a história sobre um cara escrevendo Doctor Who. E aí ele começa a ter delírios que ele é o doutor. E é que legal. justamente o Sir Derek Jacob. Então, assim, em tese, o Derek Jacob fez um doutor e fez mestre. Maravilhoso, né? E o Mark Gatiss também, porque ele fez o doutor em Web of Caves. Isso! Na sketchzinha. Exato. E também fez o mestre aqui, fazendo esse mestre. Uma outra coisa muito bacana... para poucos, né? Falar que fez o doutor e o mestre. Exato. Outra coisa que é muito bacana nesse mestre dele é que o fato do vilão da história, né? Ser o mestre era uma surpresa gigante no lançamento do áudio. Sim! Nos créditos, tem lá acreditado, tipo, Doutor, David Warner, Larry Stewart, o Nicholas Courtney, o Coronel, General, sei lá, whatever Woods, David Tennant, Kele, Sam Kingsguard. Eles nem contaram quem era, tipo, não é Mark Gatiss, porque as pessoas podiam tentar achar o Mark Gatiss, perguntar... Então, assim, eles pegaram o nome Mark Gatiss... escondido, né? Pegaram o nome Mark Gatiss, fizeram ali um anagrama, igual o Torch do anagrama de Doctor Who. Isso. Criaram o Sam Kingsguard e deram pra ele o crédito do nome falso que ele usava, Kele. Exato. Não de mestre. Disfarce, exatamente. Gente, é muito genial, né? É muito metalinguístico, porque o mestre faz isso, né? Sim, exatamente, é muito legal isso. Bom, gente, só pra ir finalizando aí... Sympathy for the Devil, como a gente falou, é a música do Rolling Stones. Sim. Mas de onde que veio a ideia de nomear o áudio assim? O roteirista estava lá, fazendo a pesquisinha dele da Unity e tudo mais, e ele começou a ler um livro do David Bishop chamado Who Killed Kennedy? Sim, Who Killed Kennedy, que é um livro de Doctor Who. Sim, e aí, dentro da música do Rolling Stones, tem uma linha que diz lá, I shouted out Who Killed the Kennedys. Sim. E ele falou, pronto, gente, Sympathy for the Devil. Como é que ninguém sugeriu isso como o tema do mestre? Porque várias coisas dentro dessa música são muito a cara do mestre. Pro demônio, mas o demônio. Encaixa. Exatamente, encaixa muito, assim, então é muito legal. E outra coisa aí interessante que o Coronel Woods, que é o Tennant, ou seja, é um escocês, Sim. Antes o roteirista ainda não sabia quem ia ser no papel. Então, na verdade, o nome original dele era Coronel Singh e ele seria um Sikh, que é da religião ali do pessoal da Índia. Sim. Ele seria indiano. Olha aí. Não tinha nada a ver com Escócia. E aí, a Big Finish ligou pra ele outro dia e falou, então, o coronel, ele é escocês, tá? É que o Tennant... Aí ele teve que mudar. Sotaque indiano é complicado. Aí ele teve que mudar tudo, assim, mudou até o nome dele e tudo mais, mas no fim deu tudo certo. E ele fala, né, que ele chegou aí nas gravações e tudo mais,
e que nas horas que o Tennant estava gravando, apesar de ser a prova de som, né, a acústica toda direitinha, tudo vedado, dava pra ouvir ele gritando. É porque ele berra nesse ar. Ele fala muito, muito, muito alto mesmo. E aí, pra finalizar justamente sobre o personagem do Wood, a gente falou, né, que ele tem uma versão no universo regular. Sim. Né, aí na série da Unity, só que no universo regular... Ele é bonzinho. Ele é mais ou menos bonzinho, porque depois a gente descobre que ele é um double agent. Ah, sim, mas primeiro ele é um carrier, sim, né? A gente conhece ele como um cara do bem. Isso, mas aí depois a gente descobre que ele é um espião que tá trabalhando pra ISIS, Internal Counterintelligence Service. Então, é legal, né? Porque ele continua fazendo o papel, mas em outros lugares. Mas ele nasceu no Sympathy. Ele nasce no Unbound e ele vai pro regular depois. Exatamente. Qual é o lance? Ele fez tanto... O personagem dele ficou tão legal em Unbound que eles resolveram aproveitar pros áudios da Unity, né? A gente muito legal. Tem a série Unity, né? Hoje em dia ela funciona mais com especiais e tal, mas antigamente tinha série, né? Então tinha Unity temporada 1, temporada 2. Ele aparece a primeira vez na temporada 4, se eu não me engano. Muito legal, né, cara? Que é um personagem que, em vez de vir do regular pro alternativo, ele vem do alternativo pro regular, né? Exato. Isso é muito legal, assim. Então, assim, eu acredito que, primeiro, foi um excelente início pro David Warner. Sim. E assim... E é um excelente início pra começar a citar áudio também, como eu falei. E assim, é mais uma história muito legal da Unity sem ser a Unity. Porque apesar da gente não ter Benton, Yates e toda a galera, e a Liz e a Joe, a gente tem outras pessoas e, acima de tudo, a gente tem o Alistair, né? A gente tem o Brigadeiro numa versão já muito tempo depois. Bem mais velha. Bem mais velha, né? Cansado. E experiente. Tá sem saco já. E você vê que é uma versão assim que, coitado, não teve a companhia do doutor durante os Wonder Years dele. Exato. Não, ele não teve o Wonder Years. Ele não teve. Exatamente. Tipo, ele foi um cara que ele foi descreditado a maior parte do tempo que ele trabalhou lá e sofre uma aposentadoria meio amarga, né, cara? Então isso abate ele de certa forma, né? Quando a gente revisar o Masters of War, a gente vai ver que ele não é um cara amargo. Mas ele tem essa rusga de tipo, pô, eu fui afastado da parada que eu gostava, mas agora também não quero mais. Não, agora ele, pra ele acabou, não tem mais o que fazer, né? Então é muito legal, é muito gostoso. Sim. E eu gostei demais, gente, sem brincadeira. Então aproveite essa sua empolgação aí. Normalmente eu tentaria fazer uma brincadeira de falar só nota aí de Hartnell ou Warner, só que de 1 a 3 a gente fica com um lastro muito curto, né? Pois é, gente. Então vamos fazer o regular aí de Hartnell ou Whittaker. Ok. Qual a sua nota para Sympathy for the Devil? Aí a primeira história desse terceiro doutor alternativo do David Warner. Olha, eu ouvi poucos audiodramas, mas eu posso afirmar... Mas você já viu muito Doctor Who? Não, já vi bastante Doctor Who. Pra mim, essa história ganha um Matt Smith. 11? Olha, um Matt 11, Smith. 13, okay. Eu gostei muito, assim, pra quem não tem muito costume de ouvir áudio e se empolgar do jeito que eu me empolguei e ficar super compenetrada na história, querer saber, é muito gostoso, né? A experiência do audiodrama é diferente da TV, porque você não tem o auxílio visual e aí os efeitos sonoros que vão te levando e você realmente sente que eles estão na China. Tipo, que loucura, cara! De novo. É muito bom. Tem muita gente que tem preconceito, e eu não digo nem preconceito, preconceito eu não tenho. Em relação ao audiodrama. Não você, mas você vem que falar, não, audiodrama dá sono, porque eu já peguei uns audiobooks e tipo, não, amigo. Não, audiobook é uma coisa, audiodrama é outra. Claro. O audiobook ele é só uma pessoa narrando. Talvez ela vá colocar um pouco de atuação aqui e ali. O audiodrama não. Não, é totalmente diferente. Ele tem toda uma ambientação sonora, os caras estão atuando. Inclusive, gente, ouçam com os dois fones. Ah, sim, o porque audiodrama é melhor com fone. 1000% imersão. 360. Gente, assim, você realmente acredita que eles estão lá. Tem hora que explode coisa, você toma um longe, susto, velho. Mano, é muito legal. Sem brincadeira, gente, a Big Finish, que pelas fotos que a gente vê nem é um estúdio tão gigante assim, eles conseguem fazer um troço incrível. Muito bom mesmo. Muito bom. Mas, de novo, eu tô dando a nota mais pela história mesmo, assim, porque eu gostei demais da história. Mas eu sei que eu tenho um quezinho, eu gosto muito da Unity e do Brigadeiro, e isso tá pesando bastante na nota. Justo. Fala pra mim aí, Fred Pavão, a sua nota pra Sympathy for the Devil. Eu vou subir um pouquinho, porque eu darei um Capaldi de Whittaker. 12 de 13 pra Sympathy for the Devil. Vou ser muito sincero, como eu falei no começo, foi minha porta de entrada pra Big Finish. Lá atrás, quando eu comecei a escutar,
peguei justamente por ser ali, era uma bifurcação, é uma coisa, um tema que eu gosto muito, que é o universo paralelo. Sim. Era uma bifurcação fácil de entender, porque era logo depois ali de Wargames e tudo mais. É um ponto de entrada fácil se você quer se aventurar na Big Finish. E de novo, cara, gosto demais, eu vou além, é uma das minhas histórias favoritas da Big Finish. Pra vocês terem uma noção, no meu celular sempre tem esse áudio. Tem alguns áudios que eu nunca tiro. Sério, cara? Tá lá, eu posso te mostrar, ó. Tem Sympathy for the Devil, Masters of War, que é justamente a continuação. Sim, I Am the Master, que é um áudio só do mestre. E tem um lá que também é do mestre. Talvez seja alguma coisa com o mestre. Talvez você goste um pouquinho do mestre. E tem um outro lá que é um Companion Chronicles, que é ele que mostra ele saindo do Vault lá e tudo mais. Que legal. Mas são áudios que estão sempre no meu celular, assim, porque vira e mexe, eu tô voltando do trabalho e tal, tô num trânsito, eu vou ouvir de novo. Essa história especial eu já perdi a conta de quantas vezes eu ouvi. Eu reescutei ela agora pra gente gravar o podcast e ela não perde a magia. Claro, né? Eu não tenho a surpresa mais de um monte de coisa, mas poder escutar ali, cara, o David Warner nessa primeira atuação dele. É muito legal. O Mark Gatiss, cara, fazendo esse mestre que é maneiríssimo de ouvir. Nossa, sim, então, sério. Então, assim, 12 de 13 não dá. Todas as atuações estão incríveis. Até da Ling, cara, eu achei ela tão mó rapidinho, legal. mas eu achei ela mó Você queria Ling pra Companion, né? Super queria Ling pra Companion! Já joga essa hashtag aí. Depois a gente vai ver as fotos lá do elenco, a gente pode até botar aí no post. É muito legal. É mó legal eles juntos, assim, tipo, gravando. Cara, dá muita vontade, né, cara? A Ling parece muito legal, de verdade. Enfim, 12 de 13 aí pra mim. O que faz a gente ficar com uma média aí de 11,5 de 13 pra Sympathy for the Devil. Uma nota justíssima. Nos nossos corações, essa nota é Warner de Warner, né, cara? Com certeza. Porque esse áudio é maravilhoso, cara. Apesar de não ter tomado a nota massa, mas é uma nota super alta. Com certeza. E eu indico pra vocês aí de novo. Não é um áudio caro, é baratinho. Vocês podem dar o jeitão de vocês aí de escutarem. Também. Mas o importante é vocês escutarem, porque é uma baita história. Se você tá começando nos audiodramas, cara, vai tranquilo. Porque esse áudio é mole de ouvir, cara. Ele é gostoso. Super indico, cara. Também acho. E por conta de ser uma historinha fechada, gente, você não vai ter que ficar ouvindo 4, né? Uma série de áudios. Em especial... É fechado, acabou. É one shot. Em especial se você tá começando a Era Pertwee e é legal. Tipo a gente tá fazendo aqui de introduzir pra você justamente depois do Spearhead. Sim. Ou se você terminou ela... escutar pra ver o que teria acontecido depois de tudo. Exato, acho que é legal pegar depois que você viu pelo menos a temporada ali do Delgado, a 8ª temporada da clássica, porque aí você vai pegar várias referências. É porque você pode escolher, na verdade, por onde qual é a ótica que você quer ter. Da perspectiva do doutor, que seria assistir Wargames, escuta ele, ou da perspectiva de todo mundo que ficou sem o doutor. Então você pode pegar do final da Era Pertwee, ou ali até Mind of Evil, talvez. Sim. E aí você já consegue acompanhar mais ou menos a história. É muito legal. Vale a pena. Você vai ter percepções aí diferentes. Se você pegar depois de Wargames, você vai ver as histórias do terceiro e falar assim, caramba... Mas isso tinha lá. Se ele não tivesse aqui, olha a merda que ia ter dado. Você já sabe qual é a merda que teria dado. Exatamente. Então cara. É legal ver. Você tem aí uma visão espectral, cara. Você vê coisas que não estão ali. Muito legal, gente. Cara, eu amo audiodrama, cara. De verdade. Eu não consigo conter, não consigo expressar em palavras quase o quão feliz eu estou de estar revisando o audiodrama finalmente no BRCast, cara. Pois e o pessoal tava esperando, né? Não, eu sei que tem gente aí que vai chorar de alegria com quando certeza. sair esse podcast, cara. O pessoal pede bastante pra gente revisar o audiodrama aqui já faz anos, na verdade, né? Agora, você, que é uma pessoa que tinha uma certa barreira pra começar a estudar audiodrama, dá pra gente fazer mais os reviews agora? Dá pra fazer mais Vocês reviews. Vocês estão ouvindo, né? Não só dá, como vai rolar. Ok. De novo, a gente tá passando por um momento um pouco conturbado. Tá tendo muita live. Tá tendo live pra caramba, por conta aí, né, do coronavírus e tudo mais. Mas a gente não quer deixar de fazer podcast. E a gente tava querendo fazer esse do Sympathy faz um tempão já. Na verdade, a gente ficou muito tempo na dúvida se soltava ele antes do Spearhead ou depois. Exato. Mas agora que a gente já teve um ponto de partida, eu acho que é seguro dizer que haverão sim muitos reviews de audiodramas por aqui. A gente pode fazer o próximo aí, ou de Exile, que é um outro audiodrama com uma terceira doutora alternativa. Sim. Ou de Masters of War, que é a continuação que é a dessa continuação história. desse. Conta aí pra gente se você tá ouvindo, o que você prefere. Você prefere a Arabella, você prefere a continuação do David Warner. Pois é. Né? Que aí a gente vai tomando os rumos. Exatamente. Mas vai ter review de todos. Sim. Fiquem tranquilos. A gente vai fazer bastante coisa de Big Finish aqui, porque é sempre bom revisar. Porque tem que exaltar essa mídia maravilhosa. Gente, a gente tá numa mídia que já é o podcast. Que já é áudio. Como a gente não vai glorificar a Big Finish? Exatamente. Não é verdade? Então, você que tá aí ouvindo aqui, a gente tá comemorando aqui a inserção da Big Finish
nos reviews aqui do WBRcast. Conta pra gente o que você achou, quantas vezes que você acha de Sympathy for the Devil, caso você já tenha escutado, ou se depois desse podcast você ficou empolgado de ir lá escutar. Pra contar pra gente é só chegar ali, encostar na gente, vir falar com a gente nas redes sociais, cara. É fácil, a gente tá em todas, a gente tá no Instagram, no Facebook, que tá meio caído, aquela rede social que já tá meio morta. Tá meio morta. Mas tem também aquele pássaro que ele vem ali sobrevoando o Himalaia, sobrevoando a China. Mas você não vê, você só ouve ele, né? Exatamente, que é o nosso Twitter. Pra seguir a gente nas redes sociais, você procura por qual usuário mesmo, Thaís? Dr. Who Brasil. Só procurar Dr. Who Brasil, começar a seguir a gente caso você não siga e começar a trocar ideia com a gente, que é muito importante. Outra coisa que também é muito importante é você ficar ligado aí, porque, como a Thaís falou, tem muita live vindo por aí. Opa! Então, se você não tá seguindo a gente ainda nessa outra rede social, essa nova aí, que é o Twitch, você vai... Qual é o URL mesmo pra galera aí e começar a seguir a gente? twitch.tv/Dr. Who Brasil. Você entra no Twitch, começa a seguir a gente e começa a assistir as lives da gente assistindo episódio, papeando com vocês, jogando bastante conversa fora. É uma experiência aí nova pra gente, mas que a galera tá curtindo muito. Mas tá sendo ótima. As pessoas sabem que estão sendo ótima pra ela, mas tá sendo muito boa pra gente também. Pois é, então não deixe de seguir a gente lá no Twitch e também não deixe de checar se você está assinando o nosso feed, porque às vezes, como eu sempre falo, a gente tem os números, a gente sabe que tem muita gente que cai aqui no WBRcast, muito quando do Spotify. Sim. Caiu aqui e aí escuta, volta depois pra escutar, mas não tá seguindo no Spotify. Pois é. Então, checa se você tá seguindo certinho no Spotify. Checa, caso você esteja ouvindo aí no agregador da sua preferência, se você tá assinando, cara. Pega o RSS, joga no seu agregador, ou procura no iTunes, ou procura no Google Podcast, independente do agregador que você prefira, ter certeza que você está assinando para sempre que sair da BRcast, ele chegar quentinho ali, como que nem a bomba ali que explodiu chegar quentinho pra você no seu celular ou no seu device aí, você começar a escutar, começar a conversar com a gente e compartilhar. Como você gosta de falar, seu compartilhamento vale ouro, cara. E com ele, com certeza. o WBRcast cresce, Dr. Who aqui no Brasil cresce e a gente cresce junto, e crescer junto, como você gosta de falar, é sempre muito legal. Com certo? certeza. Foi maravilhoso, foi incrível, mesmo estando num universo paralelo, a alegria é sempre igual de estar aqui revisando mais essa história do Dr. Who com vocês. Até o nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou. Falou, tchau, tchau. Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Débora Rui Silva, Kátia Valéria Favalli, Otávio Ferraz, Cássio Raim Félix, Alexandre Brito, William Eduardo Proença de Carvalho, Luna Carrilho, João Paulo Ranque e Alexandre Machado Deus Ajute. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.